O Brasil com Lula realmente é uma grande história. O passado dele nos revela isto. E o Lula saiu, a Dilma foi deposta daquele ato criminoso e o Brasil virou no que virou durante 4 anos. Precisou o Lula voltar para retomar o assunto do famoso submarino nuclear, ao qual ele deixou o projeto ainda no seu primeiro ou segundo mandato. A grande verdade é que esse assunto aflorou de novo e a França provavelmente será a grande responsável por ajudar o Brasil num aspecto tecnológico para a conclusão desse submarino que já está em fase de construção no Brasil. Mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todos já devem ser certinho para não deixar para depois esquecer, comentar e compartilhar. E eu vou passar a palavra para o Desmascarando, que tem uma matéria muito interessante sobre essa ação que está acontecendo, e aí você volta comigo no meu comentário final e vamos realmente ter certeza de que agora nós temos um presidente governando o país e inserido no cenário mundial. Assiste aí e volta aqui comigo. Lula em acordo secreto, tá? Reuniões sigilosas com a França. A Folha de São Paulo trouxe essa notícia hoje, muito interessante isso aqui, tá? O governo Lula faz reunião sigilosa com a França para complementar o acordo sobre o submarino nuclear brasileiro. Deixa eu explicar uma história para vocês. Quando o pré-sal foi descoberto, ali em 2007, o Lula ficou muito preocupado ali como que o Brasil ia defender isso caso precisasse, tá? E também a margem equatorial, etc. Então, ele chegou à conclusão que o Brasil precisava de submarinos para fazer essa defesa. E aí o Lula lançou o ProSub, que eram 5 encomendas para o Brasil. 4 submarinos a diesel e um submarino, que é a joia da coroa, um submarino nuclear. Bem, esses 4 submarinos a diesel, 2 já foram entregues, tá? Já estão funcionando plenamente. O Riachuelo, que é esse que vocês estão vendo na tela, e o Maitá, que foi entregue em 2020. Os outros 2 submarinos a diesel estão em vias de serem entregues também, estão quase prontos, né? O Toneleiro e o Angostura. E a joia da coroa, que é o submarino nuclear, movido à propulsão nuclear, esse projeto ele é muito difícil, tá? Só para vocês terem uma ideia da dificuldade do negócio, só existem 6 países no planeta que tem essa tecnologia, que tem esse armamento, tá? Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Índia. Por que que esse submarino nuclear é tão importante e por que que ele é tão melhor que o submarino movido a óleo diesel? Porque é o seguinte, o óleo diesel toda hora você tem que voltar para a superfície, atracar e abastecer o submarino. O submarino nuclear não, ele tem energia infinita ali, né? Ele tem um propulsor nuclear lá dentro. Então ele pode ficar meses submerso e isso dá uma vantagem operacional para ele enorme, né? Ou seja, o inimigo não sabe onde, né? Ele não tem a menor noção onde que esse submarino está, lá no fundo do oceano. Bem, o Brasil não tinha a menor noção como é que fabricava esses submarinos, então o Brasil lá em 2008 procurou a França, tá? E a França, claro, mediante pagamento, ela se propôs a ajudar o Brasil. Bem, então a França nos ensinou a fazer um casco de submarino. Hoje o Brasil já está com essa tecnologia instalada aqui no estaleiro lá da Marinha, então a gente já consegue fazer, porque não é uma coisa simples também fazer o casco, tá? Isso é um tipo de aço todo preparado para aguentar altas pressões e tudo. Agora, qual que é o problema? O que está pegando para o submarino nuclear brasileiro ficar pronto? O problema é o seguinte, você tem que saber fabricar um reator nuclear, o que o Brasil sabe fazer, ou seja, o Brasil tem 2 usinas nucleares, né, Angra 1 e Angra 2, só que você tem que pegar o reator que você usa numa usina, que você fabrica para uma usina, e fazer uma versão reduzida dele para caber dentro do casco do submarino. Bem, então lá quando o Brasil fechou esse acordo com a França, o Brasil criou uma instalação, né, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Hiperófica, perto de Sorocaba. A Marinha fez um centro enorme lá para a construção de submarinos e questão também do propulsor. E o Brasil está construindo esse motor reduzido, né, esse propulsor nuclear reduzido para colocar dentro do submarino. Só que tem um problema, né? O Brasil precisa de algumas peças que realmente a gente não tem. A turbina que move a usina nuclear, algumas coisas assim. E aí a Folha de São Paulo relata que é nesse ponto que o Lula entrou na história agora, tá? Porque o Lula procurou os franceses, valeu, foi ótima a nossa parceria para construir os cascos dos submarinos a diesel inclusive já estão prontos. Agora é o seguinte, vocês não querem ajudar a gente a construir o reator pequeno? Tá? A gente precisa de algumas peças. Normalmente, nenhum país ajuda o outro a conseguir esse tipo de tecnologia sensível. Por quê? Ele desenvolveu a tecnologia militar, é para proteção dele. Tá? Então ele não quer que os outros países, inclusive, tenham acesso a esse tipo de tecnologia. Inclusive, vou ler um trecho aqui da reportagem da Folha para vocês, né? Os Estados Unidos não querem que outra potência do hemisfério ocidental tenha essa capacidade bélica
disse Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas surgiu uma oportunidade talvez única, tá? Que os franceses talvez queiram ajudar o Brasil a conseguir, claro, mediante pagamento, né? E não é pouco dinheiro não, 25 bilhões de reais, mas olha o que está aqui. Uma rusga geopolítica pode entrar no cálculo dos franceses na decisão de assinar um novo acordo com o Brasil. Em 2021, a Austrália tinha um contrato de 66 bilhões de dólares com a França para a construção de submarinos nucleares. Bem, os Estados Unidos e o Reino Unido atravessaram o negócio, fizeram a Austrália cancelar o contrato com a França e eles próprios, Estados Unidos e Reino Unido, agora vão fornecer as tecnologias, enfim, vão fornecer os submarinos nucleares para a Austrália. A França ficou enlouquecida de raiva, tá? O Macron, inclusive, falou publicamente disso, tal. E agora pode ser o momento de a França devolver o golpe que levou dos Estados Unidos. Além disso, seriam encomendas importantes para a indústria francesa, que sofreu muito com as perdas dos contratos com a Austrália. Inclusive, isso pode explicar por que o Macron, né, tem essa babação de ovo em relação ao Lula. Né? Toda hora alguma coisa. Inclusive, a França foi um país que votou a favor da resolução do Brasil lá na ONU, tal. Apesar de ser um país que normalmente acompanha ali o Reino Unido, os Estados Unidos nesse tipo de votação. Então, as coisas vão se explicando aqui. Ou não é uma grande sacada, mas é bom destacar também que os Estados Unidos, como sempre aprontou para a França, imagina o que eles fazem com os países menores, onde eles realmente dão de mão em tudo que eles acham que tem direito. Inclusive essa guerra de Israel, onde eles preferem manter um Estado que tomou na mão grande mais da metade ou quase praticamente toda a Palestina, e eles estão de braços cruzados olhando o circo pegar fogo e milhares de crianças e civis e mulheres e idosos sendo mortos por Israel com o apoio total do United States of America. Temos que rever os nossos conceitos sobre essa tal grande potência. Está dado o recado aqui, a voz da esquerda resistente, a verdade vem quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.